Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar como fui batizada com o Espírito Santo. Pois é, realmente eu fui batizado com o Espírito Santo para a honra e glória do Senhor, né? Eu vou falar como foi o meu processo, etc, tal, entendeu? E assim, pessoal, se vocês gostam de espiritualidade, né? Ou seja, que esse canal ele fala muito sobre a espiritualidade, entendeu? Ou seja, fala muito sobre Deus, entendeu? Então, se vocês gostam de espiritualidade, se inscreva no canal, entendeu? E venha fazer parte da família, ok? Pois é, pessoal, eu realmente fui batizada, né, com o Espírito Santo. Como foi o processo, né? Estarei falando tudo neste vídeo, né? Mas antes de eu falar como fui batizada, como foi o processo, né? Escreva aqui no canal, né? Eu sou batizada com o Espírito Santo. E aqueles que não foi batizada com o Espírito Santo, escreva no canal. Em nome do Pai, né? Eterno, e em nome de Jesus Cristo serei batizado com o Espírito Santo para a honra e glória do Senhor, ok? Pois é, agora vamos para o conteúdo deste vídeo, ok? Pessoal, pois é, eu realmente fui batizada, mas irei falar como foi o processo. Na verdade, eu sempre tive momentos íntimos com Deus, entendeu? Eu sempre vivi o sobrenatural com Deus, desde pequena e etc, entendeu? Ou seja, eu tive muitos momentos com Deus, ok? Porém, eu não era de ler a Bíblia, né? Por mais que eu vivi sempre o sobrenatural com Deus, eu sempre tive momentos com Deus, ou seja, eu nunca fui de ler a Bíblia, tá? Nunca fui de pegar e ler a Bíblia. Eu tinha vontade de pegar realmente, ler a Bíblia, porém eu não era de ler a Bíblia, ok? Eu tinha uma Bíblia, só que aquela Bíblia tradicional, com a letrinha pequenininha, né? E para quem tem dificuldade para ler a Bíblia, você já sabe como é o processo. O que foi que eu fiz? Peguei, doei a Bíblia, né, para minha mãe, já que a Bíblia dela já estava toda rasgada praticamente. Resolvi comprar uma para mim, com a letra maior. E passei né? Só que antes de eu ler a Bíblia, né? Olha como são as coisas. Deus, ele encaixa as coisas tudo conforme, né, é planejado, né? Eu não era de ler a Bíblia, mas olha como são as coisas. Por mais que eu vivi sempre o sobrenatural com Deus, eu sempre, né, tive momentos íntimos com Deus, desde pequena, né, logicamente, e eu não era de ler a Bíblia, né? E assim, eu sempre fui à igreja, né? Ou seja, sempre fui à missa, né? Sempre fui de pegar e fazer minhas orações em casa. Eu sempre, pessoal, dou início ao meu dia, né, nas minhas orações, ou seja, com o Espírito Santo. Eu sempre coloco o Espírito Santo na minha vida. Se faça chuva, sol, etc, tal, eu sempre coloco o Espírito Santo na minha vida, entendeu? Aí, assim, eu sempre rezo o texto e sempre coloco minhas orações, né, do início, a oração do Espírito Santo, ok? Só que, assim, eu fiquei um tempo também sem ir para a igreja, mas, ou seja, mesmo eu fiquei deixando um tempo sem ir para a igreja, mas eu sempre fui de fazer minhas orações, ou seja, Deus, ele não deixou eu ficar muito longe dele, entendeu? Mas assim, eu sempre tive vontade de pegar e ler a Bíblia, e olha como são as coisas. Voltei para a igreja um tempo depois, né? Eu fiquei, se eu não me engano, uns 4 anos sem ir para a igreja, se eu não me engano, 4, 5 anos, não lembro. Eu só sei que eu sempre, nunca fui de sair da presença de Deus, eu sempre fiz minhas orações em casa, né? Sempre, toda vez quando eu saio, etc.,
saio com o texto, rezando a oração do Divino Espírito Santo, né? Ou seja, eu coloco o Espírito Santo em tudo, entendeu? No meu dia a dia. Eu nunca fico sem fazer minhas orações, né? E sempre rezo a oração do Espírito Santo. Nossa, é sagrado, entendeu? Só que aí, como são as coisas? Deus, ele escreve certo por linhas tortas, entendeu? Aí, assim, eu tinha vontade de ler a Bíblia e não tinha como com aquela letrinha miúda, né, que me incomodava. Né? E para quem tem problema de visão como eu, né, resolvi comprar outra Bíblia. Só que antes de eu comprar a Bíblia, olha como são as coisas. Deus, ele usou uma pessoa de dentro da igreja, só que essa pessoa, ela não é de ir muito tempo à igreja, entendeu? Ou uma vez ou outra que ela vai para a igreja. Mas essa pessoa, ela lê a Bíblia o tempo inteiro, entendeu? Se eu não me engano, ela já tá ela já é a 6ª vez que ela lê a Bíblia inteira, entendeu? Ou seja, toda vez quando essa pessoa vem aqui para casa, a gente reúne todo mundo e só fala, né, da palavra de Deus, tá? E aí, eu falei para ele, eu queria ler a Bíblia, porém, né, eu teria que comprar uma nova Bíblia, porque eu falei, eu expliquei a situação, etc, em relação à Bíblia. Aí tá bom. E toda vez quando ele vem pra cá, todo mundo aqui em casa, a gente se reúne e fala sobre a palavra de Deus, ok? Toda vez. Só que aí eu comprei a Bíblia, né? Mandei benzer, logicamente, né? Levei pro padre e para ele benzer, etc. E comecei a ler a Bíblia. Só que aí eu comecei a ler, né? Que eu resolvi ler do início até o fim, entendeu? Eu resolvi começar a ler lá de Gênesis, né? E assim, conforme eu fui lendo, né? Eu tive a necessidade, né? O Espírito Santo colocou em mim, né? De intensificar minhas orações, entendeu? Além da Bíblia, o Espírito Santo começou a me, né, colocar em meu coração para intensificar minhas orações, ou seja, minhas orações que eram de 10 minutos passou para 1 hora, entendeu? Ou seja, eu passei a fazer esse processo, etc, entendeu? Aí assim, mesmo lendo a Bíblia, fazendo minhas orações, depois o Espírito Santo, ele colocou em mim, no meu coração, jejum. Comecei a fazer pequenos jejum, entendeu? Passei a fazer pequenos jejum e lendo a Bíblia, entendeu? Aí assim, até que chegou um dia, pessoal, que Deus, ele resolveu me batizar. Agora, como foi o processo? Gente, e por incrível que pareça, eu não sabia que Deus ia me batizar com o Espírito Santo, tá? Mas assim, antes de eu ser batizada com o Espírito Santo, além de eu ler a Bíblia, de dedicar mais às minhas orações, eu passei a ver histórias bíblicas no YouTube. Passei a ver testemunhos de pessoas com batismo em Espírito Santo, só que, por incrível que pareça, eu não sabia que Deus ia me batizar com o Espírito Santo, pessoal, não sabia, tá? Por incrível que pareça, e até as trombetas de Deus teve, né? Aí assim, olha como são as coisas de Deus. Nossa, Deus, ele age conforme tudo planejado, né? E assim, eu passei a jejuar, passei a me dedicar mais, né? Ler a Bíblia, ou seja, eu passava praticamente a manhã inteira, né? Lendo a Bíblia. E nas minhas orações comecei a intensificar, ou seja, passei a me dedicar mais nas minhas orações, passei a orar 1 hora, entendeu? E mesmo assim, e o jejum, eu passei a fazer um jejum por semana,
né? Até que, olha como são as coisas. Em novembro do ano passado, tá? A minha irmã faz aniversário dia 14, ou seja, meu Deus, ele me batizou um dia antes, tá? E como foi esse processo? Pessoal, é sério, eu não sabia que Deus ia me batizar, tá? Mas eu fiz minhas orações de boa, tranquilo, desliguei as luzes e fui me deitar. Só que assim, eu tenho o costume de conversar sempre com o Espírito Santo, tá? É sério, eu tenho essa intimidade com o Espírito Santo. Mesmo quando eu não estou rezando, eu gosto de estar conversando com ele, entendeu? Essa é a minha intimidade que eu tenho com o Espírito Santo. Eu sempre tenho uma intimidade com o Espírito Santo. Eu sempre converso com ele. Sempre, sempre, sempre. Às vezes eu começo a rir, começo a conversar com ele, entendeu? Porque, ou seja, eu e Deus tem uma maneira que Deus, ele age de uma maneira comigo que não tem explicação, só ele mesmo que entende. Então, eu não sabia que ele ia me batizar, tá bom. Eu deitei, só que engraçado que geralmente eu costumo deitar de lado, só que dessa vez eu deitei normal, fiquei olhando pro teto, mesmo com as luzes apagadas, imaginando e tudo. Aí de repente eu comecei a escutar músicas de anjos no meu ouvido, né? Comecei a escutar nos ouvidos, assim, no meu quarto e tudo, entendeu? Comecei a escutar, e as luzes tudo apagadas, por incrível que pareça. Eu comecei a escutar anjos cantando e olha o que Deus fez. Ele soprou no meu nariz, soprou, entendeu? Eu estava com meu rosto voltado para o teto e Deus soprou no meu nariz. No que ele soprou, eu senti uma cosca dentro do meu nariz. Só que no que ele soprou, eu virei pro meu lado, eu virei, tá? Eu virei, sem brincadeira nenhuma, virei. Só que em seguida eu voltei pro outro lado, né? E no que eu virei, ele botou a mão dele no meu rosto e a outra mão dele sobre a minha cabeça. Eu fiquei paralisada em um minuto, em um minuto. E por incrível que pareça, eu estava acordada, tá, pessoal? Eu não estava dormindo, mas assim, eu percebi que eu fiquei anestesiada em um minuto nas mãos dele. Quando terminou este processo, eu simplesmente, voltei a si. Minutos depois, eu acredito que foi 1 ou 2 minutos, estourando 3 minutos depois, eu comecei a orar em línguas, tá? Eu não lembro qual foi, eu acredito que o horário que ele me batizou, sem brincadeira nenhuma, foi meia-noite pra frente. Mas eu tava acordada ainda, porque geralmente quando eu começo minhas orações, tem certos momentos que eu termino minhas orações meia-noite, entendeu? Aí assim, vou deitar, etc, tal, e tudo. Mas eu percebi que, eu acredito que foi neste horário que ele me batizou, de meia-noite adiante, tá? Eu só sei que quando eu voltei a si, minutos depois eu comecei a orar em línguas. E deu aquela alegria gigantesca que tava saindo dentro de mim, uma paz gigantesca. E assim, comecei a perceber, gente, tô orando em línguas. Aí eu peguei, levantei, e falei bem assim pra ele: Senhor, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, percebi. Sem brincadeira nenhuma. Assim, eu senti uma alegria gigantesca, uma paz dentro de mim, que tá bom, eu passei, sem brincadeira nenhuma, a noite inteira orando praticamente em línguas nesse dia, até o dia clarear, se eu não me engano.
mesmo com as luzes apagadas, mesmo deitada, eu passei a noite praticamente toda em orando em línguas. E quando foi de manhã, pela minha surpresa, eu falei para minha mãe, mãe, Deus ele veio e me batizou com o Espírito Santo, né? Só que minha mãe ela não entende muito dessas coisas, né? Assim, ela, por mais que ela procura Deus, né? Ela não entende muito os mistérios de Deus, tá? Praticamente ninguém, nós, inclusive até eu, né? A gente não entende os mistérios dele, só ele que entende os mistérios e os planos dele. Essa é a verdade. Só que assim, o que eu digo para vocês, pessoal, assim, por mais assim, que muitas pessoas queiram ser batizada com o Espírito Santo, não deixe, tá, de buscar essa oportunidade. Peça ao Espírito Santo, peça a Deus, entendeu? Inclusive, Deus ele sempre fala, tudo que pedistes, ele dará. Então, peça, mas busque. Ou seja, passa a ler a Bíblia, passa jejuar, nem que seja uma vez por semana, entendeu? Dê seu jeitinho, entendeu? É assim, eu acredito, na minha opinião, que não foi só o jejum que, né, esse processo. Mesmo que eu tenha lido, né, mesmo que eu leio a Bíblia, que eu resolvi ler a Bíblia por completa, né, logicamente, ou seja, eu ainda estou no Antigo Testamento ainda, mesmo, né, mesmo eu lendo a Bíblia, mesmo jejuando, acredito que não foi só a Bíblia e o jejum, também tem outros processos. Acredito que também se fosse também as orações, porque eu tenho orações que eu acho que eu vou acabar trazendo para o canal, tá? Acredito que eu vou fazer assim, cada vídeo eu vou trazer as orações que eu uso no dia a dia, que eu acredito que deve ter me ajudado muito, porque além das orações que eu faço no dia a dia, né, assim, de rezar o terço, eu tenho uma oração aqui, é consagração ao Espírito Santo. Eu acho que esta oração também ajudou muito, mas eu acredito que também teve outros processos, outras orações, entendeu? Mas eu tenho jejuado muito. Eu, assim, pelo menos uma vez na semana, né? O Espírito Santo, ele tem me colocado essa vontade de jejuar. Inclusive, olha só para você ter uma ideia, como o Espírito Santo, ele age. Uma vez eu estava pesquisando sobre jejum, etc, né? E assim, e na Bíblia tem vários tipos de jejum. Aí eu perguntei bem assim para ele, falei assim, Espírito Santo, qual o jejum que eu faço? Porque tem o de 24 horas, tem o de Esther, tem o de Daniel e tem o de Jesus. Aí ele pegou e falou bem assim, respondeu bem alto dentro de mim, 24 horas. Sem brincadeira nenhuma. Eu só escutei ele falando assim, 24 horas. Só que aí, como ele me respondeu, e eu, tá bom. Dias depois, acredito que foi durante a semana, aí quando foi no domingo que eu fui para a igreja, e eu sabia que eu ia dar início ao jejum no domingo, por exemplo, quando eu cheguei, eu fui para a igreja, e quando eu cheguei, ele me impediu de beber água. Eu percebi que ele me impediu de beber água, ou seja, que era para me dar início ao jejum naquele momento, entendeu? Mas assim, pessoal, não deixa de buscar o batismo com o Espírito Santo, tá? Não deixe, busque, peça a Deus, peça com fé que Ele concederá, entendeu? Ele te dará, entendeu? Peça com fé. Eu, na verdade, é porque eu não sabia que Ele ia me batizar. Por mais que, assim, eu tenho
pesquisado sobre histórias bíblicas, vendo testemunhos de outras pessoas. Eu não sabia que ele ia me batizar, mas ele veio e me batizou, entendeu? Eu não sabia. E também, entendeu? Mas assim, eu fico feliz, tá? Eu tô aqui falando para vocês, pessoal, não é para me glorificar nem nada, e sim glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade, entendeu? Este canal aqui, pretendo trazer muitos vídeos para a honra e glória do Senhor Jesus, entendeu? Assim, eu já tive muitas experiências com Deus desde pequena. O meu intuito é levar a palavra àqueles que precisam. Então, esse é o objetivo deste canal, entendeu? Eu não estou aqui para me glorificar, e sim glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, entendeu? Meu intuito aqui é fazer a vontade dele, entendeu? E não a minha, entendeu? Ou seja, eu estou aqui falando para vocês os testemunhos que eu já tive, né? Dando testemunho e falando das experiências que eu já tive com Deus, entendeu? E eu já tive muitas experiências. Eu só tenho a agradecer a Ele. Porque Ele é o centro da minha vida, é o centro do meu viver. Ele é minha base, Ele é meu teto, Ele é tudo na minha vida, entendeu? Então, eu sou muito feliz, sou muito feliz em ter Ele na minha vida. Nossa, pessoal, não deixa de buscar a presença de Deus. E assim, pessoal, olha, não deixe de buscar. E se você quer ser batizada com o Espírito Santo, com esse fogo do Espírito Santo, busque, peça a Deus, leia a palavra, jejua, né? Peça ao Espírito Santo. Nossa, pessoal, faça o que é o melhor para ti. Mas na presença de Deus, deixa Deus fazer a vontade dele. Não é Deus fazer a tua vontade, sim a vontade dele, entendeu? Essa é a realidade, entendeu, pessoal? Se inscreva no canal, compartilhe e venha fazer parte desta família abençoada. Amém? Beijo, pessoal. Até a próxima.